por região. Eu vou então chamar o Nilson Clava, que está aqui conosco, porque ele tem esse recorte. Boa noite, Nilson. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui na Globo News. Pois é, a gente separou aqui os recortes por região, começando pela região sul do país, Heraldo. Nessa região, olha aqui, Jair Bolsonaro atinge o seu maior índice se comparada com todas as outras. Tem 70% das intenções de votos válidos, segundo o Datafolha, enquanto aqui Fernando Haddad do PT tem 30%, ou seja, uma diferença entre os dois de 40 pontos percentuais. Vamos aqui para a próxima região que a gente separou, que é a região sudeste do país. Aqui também Jair Bolsonaro está à frente de Fernando Haddad. Olha lá, 64% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad do PT tem 36% dessas intenções. Vamos para a próxima região aqui, então, que a gente separou, que é a região centro-oeste. Aqui Bolsonaro também quase atinge aquele máximo, aquele índice de 70%. Tem 69% dos votos válidos, das intenções, desses votos, e Fernando Haddad do PT tem 31%. A próxima região que a gente separou é a única onde Fernando Haddad passa à frente de Jair Bolsonaro, que é a região nordeste do país. Enquanto Jair Bolsonaro tem 38% das intenções de voto no Nordeste, Fernando Haddad, olha lá, tem 62% das intenções. E vamos fechar aqui, então, na região norte do país. Aqui é a menor diferença entre os dois candidatos. Enquanto Jair Bolsonaro do PSL tem 56% das intenções, Fernando Haddad do PT tem 44%, ou seja, uma diferença de 12 pontos percentuais. Então, pelo que a gente viu aqui, Heraldo, Jair Bolsonaro ganha nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte, e Fernando Haddad ganha na região nordeste do país. Eu vou ao Mauro Paulino. Mauro, o que é que mudou na pesquisa por região em relação ao primeiro turno, diante dessa pesquisa já de segundo turno? Eu diria que essa vantagem de Bolsonaro na região norte, que também tem uma propensão maior a votar no PT, então Bolsonaro teria que manter os votos nessa região, enquanto Haddad tem o desafio de roubar, de puxar de volta votos que poderiam ser petistas aí. Eu acho que também o desempenho no Nordeste do Bolsonaro é significativo. Também aí é uma oportunidade para Haddad tentar recuperar alguns votos. E agora o fortalecimento de Bolsonaro nas outras regiões, com uma vantagem bastante elevada, a exemplo do que ocorreu na apuração dos votos. Mauro, o PT deu uma guinada na sua estratégia política e tirou o Lula dos cartazes, tirou o vermelho dos cartazes, agora escreve Haddad no verde e amarelo. E o verde e amarelo era um ativo do Bolsonaro e era muito criticado pela esquerda, né? Eu me lembro que nas manifestações de 2013 e em outras manifestações contra Dilma e tal, eles diziam que os brasileiros que estavam com camisa da seleção eram brasileiros que se misturavam com a corrupção da CBF e tal. Agora eles vão adotar o verde e amarelo. Você acha que isso tem algum efeito, pode ter algum efeito no resultado? Eu acho que pode ter se vier acompanhado de propostas que estão nos anseios especialmente dessa classe média que eu citei, a classe média intermediária, que equivale a 36% do eleitorado. E há aí muitos eleitores que podem ser convencidos, que têm a propensão a serem convencidos por um discurso que lembre a atuação, especialmente nos governos Lula. Agora, a retirada de Lula da campanha, da imagem de Lula, pode beneficiar Haddad em outras regiões, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, mas eu acho que os eleitores do Nordeste que idolatram Lula podem sentir essa falta, podem se achar traídos, uma vez que esses votos que foram para Haddad vieram especialmente da recomendação de Lula. Então, de fato, é uma campanha muito
difícil para Haddad, são muitos desafios. Essa sintonia fina é, de fato, bastante difícil. O jogo está muito mais para o Bolsonaro nesse momento. A partir do olhar do pesquisador, da análise do pesquisador Mauro Paulino, vamos agora para o olhar da crônica política. André Sadi. Bom, a gente está vendo aí pelos dados, eu quero contar um pouco a repercussão nas campanhas do Haddad e do Bolsonaro, como esses dados impactaram hoje as equipes. No caso da equipe do Fernando Haddad, eles têm essa avaliação de fato, que os próprios especialistas dizem que ele precisa tirar um coelho da cartola. Precisa ali fazer uma espécie de choque de marketing, mais um marketing forte, principalmente em setores e propostas do Jair Bolsonaro, para fazer frente a essas propostas, por exemplo, na área de segurança. Por isso que essa semana, ontem, o Fernando Haddad já começou ali com governadores aliados a falar sobre isso, chamou o José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça do governo Dilma, para discutir propostas nessa área, para ver o que eles podem sugerir aí para o eleitor. Mas eles sabem que é muito difícil exatamente reverter esses votos que são do Bolsonaro, primeiro porque o eleitor é muito definido ali, muito convicto desse voto no Bolsonaro, que é antipetista, e essa estratégia do Fernando Haddad de se descolar do ex-presidente Lula, que já foi decidida, tem gente na campanha ainda com dúvida em relação a isso. Isso na campanha do Fernando Haddad, principalmente ali a estratégia em relação a isso que eu perguntei para o Mauro Paulino sobre a classe média que subiu no governo do ex-presidente Lula, é grata a Lula, tem irritação com Dilma Rousseff e migrou esse voto para o Bolsonaro. Então, é nesse setor, principalmente, que o Fernando Haddad vai focar e na área de segurança também. Na campanha do Bolsonaro, esses números já eram esperados. Eles estavam esperando uma vantagem. Hoje, o general Mourão, que é o vice do Bolsonaro, me disse que estava dentro da expectativa deles e que eles não ganharam no primeiro turno por pouco. O Paulo Guedes também me disse que foi um tsunami esses números da campanha do Bolsonaro. Essas avaliações desses integrantes da campanha dele, principais assessores, refletem a estratégia do Bolsonaro de não mudar o discurso, não mudar a estratégia, que é se colocar como candidato antipetista nesse segundo turno e tentar ampliar ali a vantagem em cima do discurso do combate à corrupção. Heraldo, analisando esses dados por região, fica muito claro que o PT, que hoje está basicamente um partido que está forte na região Nordeste, perdeu também espaço em regiões que eram importantes para ele e de onde ele surgiu. Ele surgiu em São Paulo e a gente viu nos últimos anos, principalmente depois da crise econômica provocada pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, pelo impeachment, pela toda a denúncia da Lava Jato, ele foi perdendo apoio no Sudeste e hoje a gente vê aqui que Bolsonaro não só comeu o voto de Geraldo Alckmin, mas também ele conseguiu evitar que o PT recuperasse espaço na região Sudeste, inclusive na Sul. Na Sul ele tinha força em Rio Grande do Sul, hoje não tem mais essa força. Isso mostra o desafio de Fernando Haddad nesse segundo turno e do favoritismo de Jair Bolsonaro dentro dessa análise do mapa de votação por regiões no país. Conversando com integrantes da campanha de Fernando Haddad, o que eles me disseram, pelo menos que a diferença que existia no final do primeiro turno ali, se manteve agora no início dessa pesquisa, ou seja, não teria sido criado ainda nenhum fato novo, talvez esse que o Merval falou, perguntou para o Mauro Paulino e ele reconheceu que foi um tento ali, um gol, né, pode-se dizer, do Bolsonaro nesse início de campanha, mas até agora não teve nenhum grande fato novo. Isso se refletiu basicamente nas pesquisas, ou seja, o pessoal do Fernando Haddad, pelo menos a diferença não aumentou, ficou só realmente nos 16 pontos e eles avaliam que a campanha de Fernando Haddad ainda não teve tempo de promover nenhum grande fato novo neste momento que pudesse diminuir essa distância. Aí, como a Andréa Sadi disse, eu também ouvi dentro da campanha, que eles vão tentar agora produzir fatos. A segurança, como a Andréa disse, realmente é uma tentativa deles de avançar num terreno que até o momento nessa campanha pertenceu a Jair Bolsonaro. Por isso foi até um pedido dos governadores do Nordeste, insistiram com o Fernando Haddad que ele precisa dar um foco mais intenso ali nessa questão da segurança, exatamente para tentar roubar eleitores de Jair Bolsonaro nesse momento. Mas não é fácil. Do lado de Jair Bolsonaro, eles acham que realmente mantiveram essa distância, para eles é um tento positivo. Eles mostram, eles avaliam até que é quase que impossível, na avaliação deles, que essa diferença caia e que Jair Bolsonaro perca essa eleição. Aí eu até perguntei para eles, mas nos últimos dias
o Jair Bolsonaro acabou produzindo algumas declarações que não bateram bem no mercado, a questão de falando que não vai permitir a privatização de geração de energia no país, ou seja, descartando a privatização da Eletrobras. Também falou numa reforma da Previdência muito mais gradual, muito mais tímida do que a atual, que foi mandada pelo presidente Michel Temer para o Congresso. Aí o que eu vi? Mas Jair Bolsonaro também não pode produzir notícias nesse momento negativas para ele. Se ele falasse uma reforma da Previdência ali muito profunda, mais ousada do que a atual, ele poderia perder votos. Então ele está pensando muito mais na eleição. Depois da eleição, ele passa a governar, segundo me disseram, focado numa agenda liberal mesmo, ao estilo de Paulo Guedes. Zeraldo. Bom, o resultado da pesquisa surpreendeu um pouco a campanha do Haddad, que já esperava uma vantagem do Bolsonaro, mas foi um pouquinho maior do que eles estavam calculando. Eles já estavam com uma estratégia de tentar ampliar a campanha, por isso transformar a campanha do PT em campanha do Haddad, como eu já falei. Então, para tentar diminuir essa rejeição e conquistar eleitores que votaram em Geraldo Alckmin, em Ciro, em Marina. Por isso, eles admitem até que o próximo governo, um próximo governo petista, se Fernando Haddad ganhar, teria nomes de outros partidos. A primeira tentativa vai ser insistir com Ciro Gomes para que ele assuma um cargo na coordenação e tenha, se for vitorioso, um cargo no governo. Do lado do Bolsonaro, de fato, isso que o Valdo falou é o ponto de interrogação, esse zigue-zague que ele anda fazendo em relação a matérias econômicas, né, Valdo? Que era o grande trunfo dele, o grande apoio dele no mundo econômico, era a sua agenda liberal estrita. E esses tropeços como o de hoje, que abalaram o dólar, abalaram a Bolsa, tudo isso faz uma interrogação. E a constatação de que Bolsonaro tem tudo para ganhar, ele só não pode errar, mas a campanha é muito improvisada e esses erros não são descartados. Cristiano fala isso, não pode errar. O que eu percebi muito agora na campanha do Bolsonaro, jogar um pouco na retranca e fazer, quando possível, um gol. Ou seja, não errar mesmo. E aí você tem essa questão, o Valdo lembra muito bem, essa questão da reforma da Previdência, foi justamente isso. Colocar uma pauta impopular neste momento seria ruim para a campanha. E aí, essa é uma questão, de fato, quem fica perdendo é o eleitor. Porque, de um lado, você tem um Haddad também, com proposta vaga em relação à reforma de Previdência, ajuste fiscal. Aí você tinha ali no Bolsonaro um movimento do próprio o Guedes indo mais de encontro a uma agenda liberal. Ou seja, dá algumas respostas em relação a isso. Tanto que eu conversei com o Mourão, o general Mourão, e ele estava me falando justamente isso, que sim, uma proposta era já votar essa reforma da Previdência, já que está engatilhada. Mas o Onyx Isso, eu conversei também com o Onyx, e aí é interessante, que o Onyx ele fala... É uma improvisação? Não, é deixar para depois, deixar para o ano que vem. E uma reforma da Previdência, na argumentação dele, não pode ser algo que seja que vença em 5 anos, em pouco tempo, que tenha que durar mais de 20 anos. Então, esse é o argumento que está sendo dado. Agora, de fato, quando a gente analisa isso, você vê a campanha do Bolsonaro, como eu falei, na retranca, para não colocar uma pauta impopular. Agora, a gente tem uma questão fiscal seríssima no país. E de forma muito clara, todo mundo está falando de segurança, todo mundo está falando de educação, todo mundo está falando de saúde, mas para realizar ações nessas áreas, será preciso sim você ter uma correção fiscal, uma questão orçamentária. E aí é preciso aproveitar esse segundo turno para fazer um debate muito franco. Abrir as contas, ou seja, esse rombo que há 5 anos já soma 500 bilhões de reais. Então, é preciso o eleitor saber a realidade e saber qual a proposta mais viável entre os candidatos sobre esse tema que é tão importante. Eu tenho a impressão que nenhum dos dois candidatos vai fazer isso, porque da parte do Haddad era preciso que
isso estivesse junto com uma autocrítica, porque foi nos governos da Dilma que esse buraco se abriu. E com relação ao Bolsonaro, ele não vai fazer, também pela mesma razão que o Haddad não vai fazer, é porque é impopular. Todas as medidas que eles vão tomar, e qualquer um dos dois tomará, são medidas impopulares. Ninguém ganha eleição anunciando medidas impopulares. Portanto, acho que isso não vai acontecer. Agora, acho que a situação do Haddad poderia ser melhor se ele tivesse adotado esse verde e amarelo, essa pacificação e tal, desde o primeiro turno, né? O PT deixou aberto para o Bolsonaro ou para outros candidatos que não souberam aproveitar, como o Alckmin, que seria o ideal nesse ambiente. O PT radicalizou muito e comprou a briga com o Bolsonaro. E o Bolsonaro já vem radicalizando há anos. Então, ficou uma coisa polarizada que o centro desapareceu e os extremos ficaram em luta. Se o PT não tivesse encarnado a extrema esquerda, não tivesse radicalizado o programa de governo, por exemplo, que agora ele está querendo mudar, talvez ele tivesse mais chance de representar esse centro-esquerda que um dia o PSDB representou. Mas deixou o PT e os outros candidatos deixaram esse eleitor que um dia foi do PSDB, órfão, à procura de uma solução. E a solução pareceu a eles ser o Bolsonaro. Mesmo que eles não gostem muito, o antipetismo ajudou a uma decisão dessa.